vai dar as boas-vindas, claro, né? Em nome do PPG. Depois eu faço uma breve apresentação da Fernanda. Pronto, começamos, Mônica. Muito bem. Então, deixem dar as boas-vindas a todas e todos nessa aula inaugural do segundo semestre do PPG em Ciências Sociais da Unicinos, do chamado PPG. Estamos muito felizes, contentes e alegres com a presença da professora Fernanda Alcântara, pela sua gentileza de conceder essa aula para a gente. Não posso dizer que conheço a obra da Martineau, da Harriet Martineau, mas, enfim, dando uma pesquisada, pensei que não só será importante, através de você, conhecer um pouco a obra dela, sei que você está traduzindo, já traduziu o livro dela, mas também colocar no nosso PPG uma discussão sobre apagamento de mulheres, né, na ciência, e mais pensar, introduzir, na verdade, não introduzir, mas aprofundar uma reflexão nossa, que ciência, então, nós estamos fazendo hoje, e começar a ter uma relação, talvez, um pouco mais crítica com as teorias, mesmo aquelas que a gente utiliza e, de certa maneira, nas quais a gente acredita. Ou seja, tem esse pequeno pé atrás para nos perguntarmos que ciência é essa? Porque essa ciência tem raízes e tem outras ciências que não estão visíveis, né? Outras teorias. Então, com especial alegria, te dou boas-vindas, Fernanda, para esse momento de reflexão que vai muito para além da sociologia, eu acho que vai para a alma desse cientista social que está em franca transformação, não só no Brasil, mas também no mundo. E já agradecendo, então, a todas e todos a presença, passo a palavra para a nossa grande diva, a professora Marília, que é a melhor anfitriã já vista nesse país. Obrigada, Mônica. Então, também agradeço muito a presença da Fernanda, que é uma querida amiga, colega, há muitos anos parceira nos estudos no campo da economia solidária, que é um dos muitos temas de pesquisa dela. E vou apresentar, então, introduzindo aqui a Fernanda, a partir da leitura do resumo do seu currículo, que ela mesma me indicou que poderia usar o que está no currículo Lattes. Então, a Fernanda é membro da Sociedade Brasileira de Sociologia, da Martineau Society, no Reino Unido, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Economia Solidária, do Sindicato Associação de Professores do Ensino Superior de Juiz de Fora, cidade onde ela reside e trabalha, e da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Ela tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado e doutorado em Sociologia pelo IUPERJ, é especialista em Direito Urbanístico pela PUC de Minas e graduada em Direito também pela ESUV de Viçosa. Ela é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Notarial e Registral. Tem experiência nas áreas de sociologia, com ênfase em ações coletivas, atuando principalmente nos temas da teoria sociológica, do institucionalismo, das políticas públicas, do cooperativismo e da economia solidária, da urbanização e da sociologia do trabalho. Ela é cofundadora das revistas CS Online e Isegoria. Possui experiência também como editora, e editou individualmente seus últimos livros. É coautora do livro Cooperativismo Popular, Reflexões e Perspectivas, editado pela Federal de Juiz de Fora, autora do livro Economia Solidária, o Dilema da Institucionalização, publicada pela Arte e Ciência, e um livro didático sobre sociologia para a graduação, cujo título é Os Clássicos no Cotidiano, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim e Weber. Também publicado pela editora Artes e Ciência. Ela é tradutora, revisora e editora do livro Como Observar Morais e Costumes, de Harriet Martineau, publicado em 2021. É coeditora de outras obras, o currículo dela é extenso
e hoje ela é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares, no departamento de Direito. Então, este é o vasto currículo da Fernanda, e estamos muito felizes e agradecemos, e vamos fazer realmente uma conversa, como ela propôs, informal, não é um grupo muito grande, né, o grupo dos nossos estudantes de graduação e pós, e nós vamos, então, passar logo a palavra para a Fernanda. Eu vou fazer, então, assim que tu me sinalizares, Fernanda, o compartilhamento dos teus slides, e o resto tu vais coordenar como tu quiseres. Estamos aqui no backstage para te dar um apoio, tá bom? Obrigada, Tudo Marília. contigo. Bom, eu não sei se eu conseguiria ver os presentes. Ah, sim, agora sim. Estão com a câmera fechada, é isso? Não é a minha internet que está... Não, é isso. Então, tá bom. Bom, boa Quem noite. quiser abrir, dá um alô para a Fernanda agora, depois fecha de novo para ela voltar. Boa tarde, professor. Boa tarde, Fernando. Prazer em conhecê-lo. Boa tarde, Karine, Adriane. Prazer em conhecê-las. Adriane já conheço também, da Economia Solidária. Boa tarde, Cristian. Boa tarde. Miriam Erasmo, boa tarde. Prazer. Olá, boa tarde. Prazer, professora Mônica, professora Adriane. Oi, Erasmo. Já acabei de sair. Professora Miriam, professora Juliane também. Juliane também, prazer em conhecê-los. Bom, eu agradeço o convite, eu fico muito honrada de estar aqui hoje conversando com vocês. Eu tenho uma grande admiração pela Unicinos, sempre foi uma referência para mim, inclusive na economia solidária, né? Então, desde a graduação, eu tenho a Unicinos assim na minha cabeça com a memória muito boa. E aí vocês vão achar estranho, porque eu sou uma mineira, né, do interior de Minas, estudei no Rio, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa trajetória, mas eu frequento muito o Rio Grande do Sul, então eu acho que tem algum parente aí que eu não identifiquei ainda, alguma trajetória de vida passada, porque eu estou sempre no Rio Grande do Sul. Vira e mexe, eu estou na Serra, estou em Porto Alegre, me sinto muito em casa. E da última vez que eu fui, eu comentei com os meus filhos, olha, essa aqui é a Unicinos, um dia eu quero vir aqui visitar com vocês, passando ao lado, né, na subida. Infelizmente, hoje vai ser remotamente, mas eu espero que numa próxima oportunidade a gente possa se encontrar, inclusive para falar sobre pesquisas em andamento, me coloco desde já à disposição para que a gente possa formar aí adiante um grupo de pesquisa juntos, talvez uma colaboração, né, com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, eu agradeço também a professora Mônica, coordenadora do PPG, né, de Ciências Sociais, e pelo convite, pois para mim é muito interessante hoje ter com quem dialogar sobre o assunto, né? E são essas oportunidades em que a gente pode, para além dos eventos tradicionais, Unpox, SBS, né? Às vezes com um grupo até menor, ter uma capacidade de desenvolver mais determinados argumentos e também um momento de escuta sobre como os colegas entendem aquilo que está sendo dito sobre determinado autor ou sobre uma perspectiva diferenciada da tradicional. Eu imagino que vocês sentirão essa percepção na minha fala, né? O que não é algo tradicional, o que eu pretendo falar aqui hoje. Talvez inaugurar uma nova tradição, como diria o Zé Maurício Domingues, meu orientador, mas não, de fato, não é algo tradicional. Agradeço também a professora Marília Veronese, amiga de longa data, como ela mesma disse, a apresentação. Eu geralmente fujo do currículo, viu, Marília? Eu acho que o currículo representa pouco a trajetória da gente, porque às vezes a gente olha o currículo e fala assim, eu já fui isso um dia, eu já passei por ali algum dia, eu já tive esses interesses. E é um currículo que vai somando, mas talvez diga pouco sobre o que você está fazendo naquele momento. Eu sempre pesquisei teoria sociológica, né? Venho com a formação em teoria sociológica, o IUPERJ, o antigo IUPERJ, né? Era muito voltado para a teoria sociológica, né? E tive a oportunidade de ter excelentes professores lá, inclusive o professor Luiz Antônio Machado, que eu acho que
que é uma das minhas faltas mais ativas hoje, né? Alguém que tinha essa capacidade de ouvir, de digerir o que a gente falava como estudante e, ao mesmo tempo, de ser um professor exemplar e que não se encontra mais com a gente, foi uma das muitas vítimas da Covid-19. Bom, a proposta que eu tenho para fazer hoje, eu tentei sistematizar em alguns slides, que a professora Marília até achou que eram muitos, mas são apenas imagens, na maioria deles, e para que a gente pudesse também alçar novos voos. A ideia de falar solto, talvez deixe pouco, né, sobre o conteúdo ou a estrutura da argumentação. E aí eu preferi fazer um pequeno resumo da estrutura dessa fala a partir de slides. Nessa primeira tela, eu deixei apenas uma apresentação, que diz um pouco sobre o que eu tenho feito hoje, né? Quais são os programas que eu coordeno, qual é a minha atividade. O extensionismo veio desde a experiência com o professor Paul Singer lá na UFJF, no campus sede, quando eu era graduanda na incubadora de cooperativas, uma das primeiras do país, né? Tive a oportunidade de participar do livro Cooperativismo Popular, em 99, então essa experiência veio seguindo na minha vida, na minha trajetória acadêmica, e eu acho que ela representa muito do que eu faço ainda hoje. Embaixo eu coloquei os 3 projetos que eu atualmente coordeno, o Programa Ambiente, que é um programa de economia solidária e assessoria jurídica. Eu acho que, com relação a ele, a gente poderia fazer uma troca de experiência interessante, não sobre teoria social, mas economia solidária, no campus da Unicinos, né? Mas também estou coordenando dois projetos com apoio da SBS, né, em parceria com a SBS, que é o curso de extensão 200 anos de Sociologia, já que agora, em 2030, nós vamos comemorar 200 anos da Sociologia, né? E é um curso longo, vou explicar por quê, vou explicar a proposta, e que tem uma relação direta com a minha fala. Também estou coordenando, junto com a professora Júlia da Mata, né, o ensino de Sociologia ontem e hoje, com a parceria da SBS também, que são encontros via Instagram, quase todas as segundas-feiras à noite, em que a gente convida professores de ciências sociais para falar sobre como foi a sua formação, a sua trajetória, e como é ele como professor hoje, em que medida essa formação reflete hoje na sua condição de professor. Bom, ontem mesmo a gente teve a oportunidade de estar conversando com um professor da Federal do Rio Grande do Norte a respeito dessa trajetória. É sempre muito interessante colocar os nossos colegas para falar sobre essa trajetória, porque na fala deles, eles acabam percebendo quais são os elementos formadores do então professor, né? Quais são as variáveis que interferiram nessa formação. E começam a pensar os programas que eles usam hoje, por que usam esses programas, por que não conhecem outros teóricos, por que não abordam determinadas teorias, ou por que se sentem desconfortáveis, né, com quaisquer alterações. Enfim, um pouco da resistência, um pouco de socianálise também, a la Bourdieu. As temáticas que eu coloquei, eu acho que elas estão cruzadas, né? Elas se tocam em vários momentos. Quando eu penso em Harriet Martineau, que vai ser ao cabo, né, a nossa discussão aqui, eu não tenho como pensá-la sem a sociologia das ausências, das emergências do Boaventura de Souza Santos, por exemplo. Então, esse apagamento que nós percebemos com relação às teóricas na sociologia clássica, nós percebemos também com relação às práticas de economia solidária. Então, são 2 elementos que se tocam. Nesse momento, com uma teoria mais global sobre esses objetos, mas também se tocam porque, se a gente pega mulheres que trabalharam a economia solidária sob uma outra roupagem, associativismo, cooperativismo, essas teóricas e teóricos também, por exemplo, socialistas utópicos, não se encontram nas bibliografias que nós lecionamos hoje, e não são contemplados pelos programas. Aliás, ouso dizer o seguinte, nem mesmo nós que estudamos um tema que é considerado periférico, como economia solidária, conhecemos esses autores que também são periféricos e que estudaram formas de economia solidária no passado. Vou citar aqui apenas
Marianne Weber, quando vai falar sobre o princípio do associativismo, a própria Harriet Martineau, que fala de teoria de classes, princípio do associativismo, e Beatriz Potter Webb, né? Ninguém mais, ninguém menos do que Beatriz Potter Webb, que nós não estudamos e que são teóricos fundamentais. Flora Tristan, também, né, que vai falar de associativismo. Por quê? Porque nós optamos por determinados eixos teóricos que acabam afastando esses teóricos, né? Nós não lemos sequer Rosa Luxemburgo, que bate muito no Bernstein com cooperativismo, mas nós deveríamos ler um pouco de Bernstein, já que a gente usa economia solidária, né? Discute economia solidária, produz economia solidária, e ler também Rosa Luxemburgo com os argumentos que ela apresenta contrários ao cooperativismo, como aqueles que iriam segurar a revolução, né? Impedir que a revolução acontecesse. Bom, podemos passar, professor, isso era apenas uma apresentação. A proposta, pensando, né, preparando-me para esse encontro, eu pensei em 6 questões que eu acho que estariam bem assentadas nessa conversa. A primeira delas, e todas elas reflexo de inquietações, né? Qual história da sociologia nos é contada? Eu acho que essa é a primeira questão. Nós não discutimos que história nós recebemos. Nós não refletimos sobre isso. Nós naturalizamos o ensino de sociologia. Então, isso é uma das questões que eu gostaria de discutir, ainda que sumariamente. A segunda é, qual o papel do cânone na história da sociologia? Por que só a sociologia, e também a filosofia, em parte, tem essa noção de cânone? Terceiro, o que é um clássico, o que é uma clássica? A gente fala o tempo todo sobre clássicos e clássicas, mas o que isso representa para a gente? Quarto, existe outra história possível? Existem autores que trabalharam a sociologia de uma forma diferente? E aqui, depois eu vou tentar discutir isso melhor, mas quando a gente fala de história da sociologia, em algum momento a gente está falando também de introdução à sociologia, porque da forma como o ensino brasileiro é feito, nós trabalhamos muito obras e biografias, portanto, a gente dá história da sociologia dentro da introdução à sociologia. Geralmente, a gente não trabalha conceitos, mas isso é uma provocação que eu vou fazer adiante. Em quinto lugar, eu queria questionar com vocês qual que é a contribuição das teóricas clássicas da sociologia. São muitas, né? Mas eu queria citar algumas e chamar a atenção para algumas. E, por fim, qual que é a contribuição de Harriet Martineau, que é a teórica a quem eu tenho me dedicado de forma quase compulsiva nos últimos 3 anos, né? Pode passar, professora, por favor. Pode passar novamente. Essa história que nos é contada, geralmente, eu sei que eu não estou aqui numa turma de graduação, mas essa história que nos é contada na graduação. A sociologia foi criada por Comte, mas esqueçam o Comte porque ele era louco. A sociologia foi institucionalizada pelo Durkheim porque ele foi o primeiro professor de sociologia, mas ninguém explica para a gente como é que esse primeiro professor de sociologia foi estudar na Alemanha, que recebe o título de institucionalização tardia. O Marx a gente toma de empréstimo, olha, não é nosso, mas vem para cá, né, que a gente precisa de você para explicar boa parte do que a gente faz em sociologia. E o Weber, que se dizia não sociólogo, é adotado pelas ciências sociais. Então, no final das contas, o que a gente ensina da história da sociologia geralmente se resume a 3 nomes, porque o Comte a gente deixa de lado, apenas cita que ele teve o desastre aí dele ter inventado a sociologia, mas convenhamos, ele não era um cara muito sensato, né? Foi o sujeito que escreveu na ata de casamento que era Brutus, Napoleão, alguma coisa. Então, não devia ser um sujeito decente. Então, tira o Comte e, sem ler o Comte, joga fora a criança com a água do banho. Dos demais, nada se sabe. Vejam bem, a sociologia foi criada em 1830, nomeada em 1830. O que tinha antes, nós desconsideramos, porque, convenhamos, o Comte não fez pesquisa social. O Comte fez uma grande revisão histórico-bibliográfica, fez uma teoria pautada na noção de
de progresso do espírito humano, né? Fez várias contribuições até o momento em que ele chega a desenvolver a religião da humanidade e perde todos os seus adeptos, né? Os demais, nós incorporamos como se fossem os únicos também. Então, se essa história da sociologia, que relação que ela tem com como nós nos relacionamos com a sociologia e, posteriormente, depois de formados, passados pelo mestrado, doutorado, nós vamos ser professores que também vão reproduzir essa mesma história. Professora, a senhora pode passar, por favor. Geralmente, os manuais, entre aspas, porque manual é um verdadeiro xingamento, né, para um livro que se diz sociológico, manual é pautado em dogmas. Então, nós temos esses textos. Olha, Raymond Aron, que vai fazer uma concessão e vai colocar o Tocqueville, né? Por isso que o Tocqueville vai ser institucionalizado como sociólogo. Para alguns, eu mesma considero o Tocqueville dentro da sociologia e dou o Tocqueville dentro da sociologia. Geralmente, tradicionalmente, o Tocqueville é visto apenas na ciência política, né? O livro do Lallemand, que também vai fazer essa história das ideias sociológicas, escolhendo alguns teóricos específicos, né? E pontuando alguns teóricos específicos como sendo os clássicos. E também do Gressler, que vai fazer a história da sociologia 1, 2, dividindo aí o século XX apenas. Vai pegar o Entre Guerras, vai ser a referência. Inclusive, tem muita gente que faz isso até hoje, né? Todo o século XIX é perdido, 70 anos pelo menos perdido, porque o Durkheim nasce 70 anos depois da primeira obra de pesquisa, que é da Hersch Martineau. Então, quando o Durkheim nasce, muita coisa já tinha sido feita. O Durkheim só vai publicar, de fato, na última década do século XIX, né? E a gente toma isso como a referência inicial da sociologia, ou seja, nós estamos jogando muita coisa da sociologia fora. Pode passar, professora? Outro exemplo, né? Inclusive o meu livro está no meio, porque quando eu escrevi os clássicos no cotidiano, eu escrevi para os meus alunos de graduação, eu comecei a escrevê-lo, eu tinha 22 anos, então foi há 13 anos atrás, essa é a versão, a segunda edição que saiu ano passado, e era voltado para o programa já existente. A Fernanda, que estava se iniciando professora, ainda não tinha condição, não tinha status para discutir os programas que eram dados, né? E eu tinha que me incorporar àquele programa que estava ali presente. O máximo que eu consegui fazer foi colocar o Conte e o Zimmel nos programas. E aí, esse livro, eu tenho uma dívida que eu sempre falo com o professor Luiz Antônio Machado, porque ele prefaciou o primeiro exemplar, e uma das cobranças dele foi: olha, Fernanda, está faltando o Zimmel, aqui no IUPERJ a gente dá a teoria sociológica, tem que ter o Zimmel. Eu falei: tudo bem, professor, mas não dava tempo, a editora estava me cobrando, era arte e ciência, eu já estou atrasada com o livro, vai sair assim. Mas eu prometo para o senhor que na segunda edição eu colocarei um capítulo do Zimmel. Ocorre o seguinte: passei 13 anos sem colocar esse capítulo do Zimmel. Resolvi fazer a segunda edição revista ampliada, né? Mas não consegui colocar o capítulo do Zimmel. E aí, mandando o livro para ele lá para o Rio, né, em maio do ano passado, quando eu mandei um e-mail, né, professor, me desculpa de novo e tal, só que ele não chegou a ver. Foi exatamente no período em que ele faleceu, ele estava internado, né, e veio a óbito. Então, está aí uma dívida que eu tenho ainda, que é incluir o Zimmel nesse livro. Uma outra questão coloco as clássicas numa terceira edição ou as clássicas merecem um livro próprio? Eu acho hoje que as clássicas merecem um livro próprio, separado. Isso tem riscos, porque na medida em que eu faço isso, eu não estou incorporando na obra que é usada em muitas faculdades, né? Eu não estou chamando para dentro daquele conteúdo essas clássicas, mas eu estou valorizando se eu coloco também em apartado. Então, é um dilema que eu preciso resolver. Um outro exemplo é o livro do professor Carlos Eduardo Sell, né, de Santa Catarina, que usa os três clássicos. A professora Tânia Quintaneiro e outras professoras da UFMG, com esse livro que é famosíssimo também, Um Toque de Clássicos, né, está na 30ª edição.
Bom, pode passar, professor? São apenas exemplos. Então, no máximo, a gente faz isso. A gente dá... Eu gostaria até de saber de vocês como é que é o ensino aí na Unicinos, né? Dando os 3 clássicos, o máximo que a gente incorpora, então, é o Tocqueville e o Simmel, e algumas pessoas ainda consideram relevante citar a teoria do Comte, desde a ascensão à queda, né? E explicar por que elas são relevantes ainda hoje. Fato é que eu disse para vocês que se a gente considerar o marco temporal, Durkheim estava atrasado em mais de 60 anos para nascer. Né? Se a gente considera o perfil, nós temos apenas homens brancos e europeus aí. Será que não existia nenhuma produção sociológica nesse período? Ou será que nós somos tão míopes assim? E míopes em 2 situações. Míopes porque nós reproduzimos essa história, e eu me considerei durante muito tempo assim, bastante míope com relação a esse ensino, não questionamento desse ensino, né? Nós realmente acreditamos que esse processo é um processo legítimo e que ele está dado, e que nós somos atores passivos, mesmo nós, sociólogos e sociólogas, recebendo esse conteúdo. Né? A outra questão é que nós também somos míopes porque nós dificilmente enveredamos para fora do que o mainstream da ciência está determinando como objeto legítimo, teoria legítima. Então, são poucos os trabalhos que trazem a discussão fora desse eixo. Né? E o que acontece é que nós vamos sempre contribuindo para esse apagamento, esse esquecimento, a tal ponto que nós começamos a ouvir de algumas pessoas que se não consta no rol é porque não era bom e porque não deveria permanecer. E aí eu trago alguns questionamentos para vocês, por exemplo, Marianne Weber publicou muito mais do que o Weber em vida. Muito mais. Era muito mais famosa do que o Weber, era uma política renomada, tinha o clube de leituras que era quase uma instituição de ensino, né, do qual fazia parte Simmel e tantos outros. Era uma pessoa tão influente que se o Weber não fala do Durkheim, o Durkheim não fala do Weber, a Marianne era citada por Durkheim na França. Perde 10 páginas de resenha lá falando do trabalho da Marianne. A Harriet Martineau era uma unanimidade. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela tinha problema para fazer pesquisa, e é um dos questionamentos que colocam para ela, porque ela era extremamente conhecida. Os livros dela eram best-sellers. Então, como é que a gente consegue inverter esse jogo como se essas teóricas, e outros teóricos também, lógico, a gente poderia citar aqui o Spencer, a Pareto, né, Gabriel Tarde, vários outros que a gente hoje trata como se não tivessem existido. Hoje, por quê? Na década de 70 eles eram estudados, na década de 80 eles eram estudados, basta a gente conversar com professores que fizeram graduação no período, né? Então, hoje a gente tem um recorte ainda mais restrito. Professora, pode passar, por gentileza. Chama atenção também para o fato de que, embora a gente trate tudo no mesmo balaio, né, como se fosse a mesma coisa, nós temos um perfil de ensino, de introdução às ciências sociais e à sociologia, que é voltado para o curso de ciências sociais, e um perfil de introdução à sociologia que é voltado para os outros cursos. Então, eu nunca tive a experiência, né, de dar aula para o curso de ciências sociais. E acabo sendo acusada de tentar dar aula para ciências sociais, só que no direito, porque eu carrego nas tintas quando eu estou dando aula de sociologia, afinal é o público que eu tenho, né? Então eu quero dar todos os teóricos, quero dar sociologia contemporânea, quero dar as clássicas, e enfim, mas não é um público de ciências sociais, de fato. Então os programas talvez não fossem adequados para esse público. É uma questão a se pensar. Adequados por quê? Porque tem muitos teóricos, né? Muita discussão. Nós não estamos ali formando cientistas sociais. Será que eles precisariam entender em profundidade essa introdução à sociologia, essa história da sociologia? E a outra coisa que eu queria colocar para vocês é isso. Será que na Unicinos, por exemplo, quando vocês dão introdução à sociologia, vocês estão dando a história da sociologia, como é comum para nós todos? Nós geralmente não fazemos essa diferenciação.
se eu citar para vocês no meu departamento, o programa de Sociologia, que é essa introdução à Sociologia para o curso de Direito, ele é um programa pautado em biografia, obras e também conceitos sociológicos. Mas foi uma reforma agora, recente, em que eu comecei a ver a necessidade de dividir 50% do tempo, que é curto, é exíguo, para trabalhar conceitos. Mas o restante ainda existe aquela necessidade, talvez pela tradição, pela rotinização desse processo de ensino-aprendizagem, de dar Comte, Marx, Durkheim, Weber, Tocqueville, quer dizer, estou dando ali biografias, estou dando obras. Lógico que eu estou tratando de conceitos, né? Mas o recorte que eu estou fazendo é por autor e dentro dele obras. Como é que vocês ensinam aí? Eu gostaria de saber para a gente discutir a respeito. Na medida em que a gente faz a confusão entre história da sociologia e introdução à sociologia, será que a gente contribui de forma devida para os outros cursos? Por exemplo, se a gente escolhe o tema morais, a gente pode pegar Durkheim para discutir, Martineau, você pode fazer um recorte com vários teóricos. Mas se a gente pega Durkheim, Weber, Marx, Tocqueville, Martineau, a gente só conhece esses teóricos, não vai ter possibilidade de trabalhar outros teóricos. Será que conceitos era uma forma mais adequada da gente ensinar sociologia para outros cursos? Já que na sociologia mesmo, no curso de Ciências Sociais, nós vamos ter ali 9, 10 disciplinas, né? Só falando de sociologia, e pelo menos umas 3 falando de sociologia clássica, né? Pode passar, professora? Essas são as desculpas que geralmente a gente ouve, né? E tem ouvido lá no ensino de sociologia ontem e hoje, quando a gente pergunta. Desculpas que eu estou dizendo é como a pessoa enxerga essa realidade, né? Então, de fato, currículo e plano de ensino, ele tem que ser para aquela carga horária que se estabelece ou que se está disponível. Não adianta fazer um currículo, um plano de ensino monstro que não vai ser aplicado, né? No nosso caso, na UFJF, são 60 horas aulas. Não sei qual é a carga horária de vocês, mas isso flutua até 120 horas aulas, né, por semestre, por disciplina. Adianta apenas inchar esses planos de ensino? Como é que são os nossos currículos? Como é que a gente pensa o currículo de ciências sociais? Bom, esses currículos são também limitados, reduzidos. Tá, mas que escolhas nós estamos fazendo para esse tempo e esse espaço reduzido? Essa escolha é orientada? Essa escolha é crítica? É reflexiva? Carga horária também não facilita, o tempo não facilita. Não temos material disponível, isso é fato. Citei para vocês aqui alguns livros, que são livros conhecidos, que abordam teóricos e que são fáceis de absorção, compra, né, para os alunos de graduação, porque nós temos que pensar nesse público. Agora, se a gente pensa no material disponível com relação a outros teóricos, fatalmente nós não temos. Nós não temos nem livros didáticos, nós não temos comentadores, né? Também tem essa questão do fato de que os professores que estão dando aula, eles tiveram uma formação diferente. Então, eles acreditam que a formação que eles tiveram é a que deve ser reproduzida. O professor Renan Springer de Freitas esteve com a gente no ensino de sociologia ontem e hoje, né, da UFMG, e aí ele falou assim, bom, o professor dá o que ele aprendeu. Realmente, o professor dá o que ele aprendeu, essa frase mesmo, né? Agora, nós precisamos um pouco superar essa resistência, né? E tentar sair um pouco para fora dessa caixa para ver o que está sendo produzido. Não por modismo, não é isso, não se trata de modismo, né? Esses modismos aparecem, vira e mexe. Mas porque realmente tem um conteúdo que nos escapa, e nos escapa porque, em alguma medida, nós não tínhamos consciência disso na nossa formação, mas quando nós nos tornamos profissionais que vão formar novos grupos, nós temos uma responsabilidade ética aí de verificar em que medida essa nossa formação ela foi falha ou não deu conta de determinados espaços que podem ser preenchidos para fora da graduação, do mestrado e do doutorado, né? Bom, também tem a simples resistência, né? A gente encontra muito. E essa coisa de que sempre foi assim. Isso é uma batalha perdida, isso é bobagem, sempre foi assim. Não, escutamos bastante. Marília, por favor. O cânone, então, vamos falar dele. Se a gente falou sobre como a história da sociologia é contada, né? Não sei se é a mesma para vocês, estou supondo que é.
que é esse papel do cânone? Por que a gente precisa tanto de cânone? Afinal de contas, a gente critica tanto a sacralização, a religião da humanidade do Conte, mas a gente acaba criando uma forma, né, diferente de reificar a teoria sociológica. O que a gente está fazendo é isso, nós reificamos esses teóricos, esses conteúdos, e não aceitamos, eles são intocáveis. A maior parte dos sociólogos não aceita sequer falar sobre, que é uma postura não sociológica, convenhamos. Você pode discordar, concordar, não importa, mas a abordagem sociológica não pode ser dogmática, né, de sacralização de um conteúdo. Adiante, por favor, professora. Aí os três, que são a Santíssima Trindade, não é assim que se refere aos três? De fato, aparece para a gente como a Santíssima Trindade. Eu não tenho nenhum problema com as teorias, óbvio, né? Do Weber, do Durkheim, do Marx, dou as teorias, as obras em amplitude, inclusive. Não acho de nenhuma forma que eles devam ser afastados do ensino de sociologia. O que eu estou questionando aqui não é isso. Mas como nós sacralizamos esses três teóricos e temos a ousadia de achar que cânone é uma coisa devida numa disciplina que se diz reflexiva. Por que a sociologia precisa de cânone? Até entendo que a gente estabeleça, eu vou falar sobre isso um pouco adiante, a ideia de clássico como aquele que ainda fala, ainda conversa com a gente, uma obra que é muito importante, uma obra que não poderia ser deixada de lado, né? Uma obra que é o mínimo, um professor falou isso no ensino de sociologia, é o mínimo necessário para você não passar vexame sendo sociólogo, então é aquilo que você tem que saber minimamente, né? Mas a noção de sacralização aí, essa visão de que eles são intocáveis, de que eles não estão no plano real, eles são transcendentais, isso é uma coisa que não cai bem com o ensino de sociologia. Pode passar, professora? Então, o que é esse cânone, né? É uma referência para um dado período? Poderia ser, mas não é assim que é ensinado. Olha, o que o Marx, o que o Weber, o que o Durkheim, o Comte dizem para a gente hoje? Provavelmente eles dizem pouca coisa sobre nosso problema hoje, sobre o que nós passamos hoje, sobre o que nós enfrentamos, pouca coisa. Mas é importante que esses teóricos sejam estudados, porque toda a discussão que eles fizeram 100 e poucos anos atrás, ela ainda ecoa nos nossos ouvidos. São formas de ver o mundo e de entender esse período histórico, de entender essa sociedade que eles estavam observando e a perspectiva deles de futuro. Aliás, todos eles vão pensar no futuro como algo melhor, né? Melhor que eu estou dizendo, vocês vão falar assim, não, o Weber vai pensar em racionalização. Não é melhor, vai estar na jaula de ferro, tá. Tudo bem, mas essa humanidade que está caminhando por um horizonte e que tem a ver com o que o Raymond Boudon, por exemplo, fala de um estilo de época, né? Se a gente pega e compara as obras do Tocqueville com da Martineau, as duas publicadas ali, Tocqueville publica da Democracia na América em 35 e depois em 40. A Martineau vai publicar o Society na América em 1837. O tema, o recorte são os mesmos. Estão ali, estão presentes. Então, existe um estilo também, né, que aparece, mesmo de nacionalidade distinta. É também o cânone uma tentativa de historicizar a produção do conhecimento, em sociologia, por exemplo, em filosofia também? Poderia ser, mas não é assim que ele é aplicado para a gente. A gente deveria entender esse contexto, essa localização, mapear isso no espaço, né? Entender como a gente pode dialogar com eles, mas não é isso que a gente faz. Uma escolha política para o que representa a ciência, essa legitimação do cânone, será que não é uma escolha política? Tem um texto muito bom da Lynn McDonald, que saiu agora, acho que 2019, em que ela fala sobre o último bastião do sexismo na sociologia. A Lynn McDonald está com 83 anos, 84 anos, né? E ainda escrevendo sobre as teóricas clássicas, é uma professora canadense. E esse texto dela é brilhante. É um texto em que ela vai falar por que a gente tem tanta resistência ainda, por que a sociologia é tão sexista ainda.
que tem muito a ver com outro texto excelente que eu recomendo, que é da Luz Gabriela Arango, é um texto mais antigo, que se chama Tiene sexo la sociologia. E a sociologia tem sexo, sim, não tem como a gente negar isso, né? As nossas teóricas, elas só entram quando vai falar na década de 70 em feminismo. As teóricas clássicas não estão tratando de questões que são questões necessariamente, como a gente vai classificar hoje, feministas. E, inclusive, é um anacronismo falar sobre isso, né? Que a Martineau, por exemplo, está discutindo gênero, né? A gente tem que contextualizar essa questão. Talvez a Marianne Weber, que era presidente da Liga Feminista Alemã, mais diretamente. Talvez a Flora Tristan, pela condição da mulher, o fato dela ter sofrido um atentado e tal. Mas não é por serem feministas. Elas estão produzindo teoria sociológica. Então, quando elas estão produzindo teoria sociológica, nós estamos retirando essas mulheres, depois do processo de institucionalização da ciência, que elas participaram, efetivamente participaram, e estamos legando a elas o nome de proto-sociólogas ou reformadoras sociais. Que aí, se isso não é claramente uma forma de distinguir a produção delas como se fosse uma produção menor, né, eu não saberia dizer do que se trata. Uma outra questão, né? Quem define o cânone? Se a gente pensar, o processo de institucionalização está lá o Durkheim. Durkheim se beneficia do próprio processo de institucionalização da ciência que ele próprio engendra. Então, os inimigos do Durkheim, né? Eles não estão no cânone, né? Eles não vão participar desse cânone. Ah, mas ele não cria o cânone, a tríade, lógico que não. Mas ele está dizendo que é legítimo nas ciências sociais. Ele está dizendo o que é fazer ciências sociais, né? Vamos comparar, por exemplo, o Halt Observe com as regras do método sociológico. É impressionante, são quase 70 anos de diferença. O Durkheim vai lá pegar a discussão sobre coisa da Martineau, vai utilizar, não tem referência, né? Não cita referência, cita uns poucos com quem ele está debatendo, vai eliminar seus oponentes, vai dizer que esses oponentes não têm nada a dizer, desqualifica os seus oponentes. Então, essa escolha do cânone, para além de uma tradição que vai sendo repassada sem ser discutida, o que resta dela? A última questão que eu coloco é, uma análise sociológica, ela confirma esse cânone? Nós, sociólogos, quando nos defrontamos com isso, com esse questionamento, será que a gente confirma? Porque pode ser que nós passemos toda essa discussão para depois chegar no ponto final e falar assim, olha, de fato, é isso mesmo, tem que haver cânone mesmo, essas obras são fundamentais, não existem outras teóricos. Então, uma abordagem sociológica, não dogmática, não como diria o Weber, né? Uma ciência que é religiosa. Ou a gente está tendo aí uma religião científica que está apenas reificando e sacralizando esse cânone. Professora, por gentileza. Então, o cânone aparece para a gente como um panteão das ciências sociais, que deve ser louvado, tem até os bonequinhos do Weber, Durkheim e Marx, né, para a gente colocar na estante lá e acender a vela para eles. Mas eu chamo aqui a outras discussões. Eliane Debye é uma argentina que tem alguns artigos e tem se dedicado, nova, tem se dedicado a discutir essa questão, e ela tem um estudo muito interessante sobre as universidades nacionais na Argentina e como é que o ensino de sociologia é feito lá. E ela chega à conclusão que o fato de as clássicas não serem consideradas nesses programas de curso reflete uma violência epistêmica, uma violência simbólica, muito descarada, né? Quando a gente pensa no mínimo necessário à formação e a gente retira obras de qualidade, teóricas que fizeram muito sucesso na época, mais sucesso do que hoje a gente considera o que seja o cânone, eram sociólogas, de fato, né? E não historiadoras, nada contra os historiadores, mas aqui a gente está falando sobre o desenvolvimento de uma ciência específica, né? As ciências sociais. Bom, esse mínimo necessário, ele tem uma condição política aí muito declarada. A Arango, que eu já citei, né, com relação ao apagamento das clássicas, que vai dizer, olha, elas não é que elas não foram citadas, elas foram apagadas.
Elas existiram, eram reconhecidas, houve um apagamento. Então, o que é vexatório não saber, quando alguém fala, não, o mínimo que não é vexatório saber, que não pode deixar de saber, porque senão vai ser vexatório em ciências sociais. Bom, é vexatório também a gente não saber que essa história é uma história que é contada parcialmente. Por favor, professora Marília. Tem também um livro famoso da Alatas e Sinha, que vai falar sobre esse contexto europeizante, né, de como nós abordamos as ciências sociais a partir de problemas que são problemas territorialmente definidos. E hoje, talvez, a gente tenha um diálogo aí muito grande com a teoria do Boaventura de Souza Santos, com o decolonialismo também, né, a esse respeito. Mas é uma questão discutida a partir do cânone. Depois, para além do cânone, que se chama o livro, não tem tradução no português, é um livro muito interessante, recomendo a leitura. Infelizmente, só tem em inglês. Então, se acontece essa tradição de contar a partir do cânone, o que tem para além? O que a Índia produzia? Por exemplo, Pandita Ramabai. A gente nunca ouviu falar, né? Alexandra Kollontai. O que a gente não... A gente só tem sorte de ter tradução e de ter difusão de conhecimento quando é marxista. E aí até uma impropriedade técnica, né? Flora Tristan não era marxista, ela vem antes do Marx, inclusive ela lança União dos Operários 4 anos antes do Manifesto do Partido Comunista. E a gente não lê União dos Operários. Existe até a história de que Engels teria plagiado ela na situação da classe operária na Inglaterra, e o Manifesto Comunista é uma continuidade da União dos Operários, né? Porque ela nunca aceitou conversar com Engels e com Marx. Ela não se dizia nem socialista utópica e nem queria conversa com Engels ou com Marx. E morre cedo, com 41 anos, em 1844, né? Então, em 43, 5 anos antes do Manifesto do Partido Comunista, ela já tinha publicado União dos Operários, já estava na 3ª, 4ª edição quando ela falece. Outra questão, eu já falei aqui, que é o risco de sacralização e dogmatização do cânone, e aí tem 2 leituras que eu acho que são interessantes nesse sentido. A Rainey O'Connell, que inclusive esteve no Brasil, né, lá em Florianópolis, ela, na SBS em 2019, ela deu uma palestra brilhante, eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de participar. Tem, acho que 1 ou 2 artigos dela traduzidos, ela trabalha muito com gênero, mas a discussão dela sobre o cânone é bem interessante. Ela tem um artigo que eu acho que não tem traduzido para o português, que é Por que é clássica a teoria clássica? E esse é um artigo, assim, fundamental para a gente usar em teoria sociológica. Por que é clássica a teoria clássica? E a Lynn MacDonald, que é essa professora que eu citei, lá do Canadá, né, que vai falar sobre o último bastião do sexismo nas ciências sociais, né, vai falar a teoria clássica é sexista, e nós precisamos mudar essa realidade. Professor? Existe também a visão de que a teoria clássica é androcêntrica, e que a gente não pode deixar de questionar isso, afinal, não existem motivos para que a teoria clássica seja androcêntrica. E aí, quando a gente fala que ela é androcêntrica, ela é não só formada por homens, como ela só toca assuntos que são assuntos de interesse, que seria um recorte de mundo do que os homens veem sobre a sociedade. Todas essas mulheres falaram sobre família, casamento, mulher, filhos, mercado de trabalho. A Martineau tem um trabalho fantástico sobre as mulheres na indústria, usando o censo de 1851 na Inglaterra, e nós não estudamos. Ela falava assim, bom, nós precisamos analisar as estatísticas, porque as mulheres já estão no mercado de trabalho, na indústria. As mulheres fazem cursos à noite para poder ter um mínimo de qualificação. Isso na metade do século XIX. Olha como a gente precisa considerar essas contribuições. Então, a sociologia tem sexo, segundo Arango, e, de novo, a MacDonald. Pode passar, professora. O que é um clássico ou uma clássica, então? Pode passar, por favor? A gente pensa em clássico, a gente só pensa nesses, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo, as regras do método sociológico e o capital do Marx. Pode passar? Como é que a gente chegou a essa escolha?
Acabei de citar aqui um clássico, uma referência, né? Todo semestre eu dou Manifesto do Partido Comunista, um panfleto, tá? Mas quando eu era estudante, ninguém tinha me falado sobre a União dos Operários. Ninguém tinha me falado sobre a acusação de plágio que recaía contra o Marx e o Engels. Ninguém fala isso. Por quê? Porque ai de mim se eu falar do Marx, né? Eu vou ser linchada. Não posso falar sobre o Marx. Ai de mim se eu falar sobre o Weber. São inquestionáveis, estão acima, estão em outro nível, não dialogam com a gente. Esse é o critério para clássicos? Será que a gente tem uma escolha arbitrária aí por trás? Será que a gente tem um critério objetivo que pode ser verificável? Né? Quais são os argumentos sociológicos que podem ser utilizados para justificar a permanência deles na condição de clássicos? E outra coisa, a gente não precisa achar que para considerar outros teóricos e teóricas clássicos, nós teremos que derrubar esses, de novo. Clássicos têm que ter uma visão alargada, tem que ter objetivos claros, critérios claros. Professor? O Aron fala o seguinte, né? E aí tem muita gente que não gosta do Aron, eu também tenho minhas críticas, mas eu não tinha como falar de outros, então eu escolhi essa citação do Aron. Quando a gente fala que uma obra que não faz parte daquilo que a gente já reconhece como sociológico, ela não é sociológica, só porque a gente já tem um panteão determinado, então a gente não está utilizando um critério sociológico, que seria, no mínimo, uma intenção específica de conhecer o social cientificamente. Como é que a gente vai dizer que determinados teóricos são são aqueles que preparam o terreno para a entrada dos sociólogos, esses sim, né, definidos claramente? Será que vai ser esse recorte temporal? Vai ser quando ela é nomeada? Não. Nomear, dar nome à sociologia, não faz dela sociologia. Não é à toa que o próprio Aron, por exemplo, fala que o Montesquieu era um sociólogo. A gente precisa pensar melhor esses critérios. A Martineau falava em ciência da sociedade, no mesmo período em que o Comte estava falando sobre física social, na década de 30, né? Tem que haver um critério aí que seja determinado. Professora? Coloquei alguns elementos que são recorrentemente citados. Recepção da leitura, existe um consenso, né? Existe um consenso, mas como é que esse consenso é formado? Não, existe um consenso, Fernanda. Todo mundo acha assim. Tá, mas como é que as pessoas foram levadas a pensar assim? O marco temporal, já falei, a qualidade sociológica das obras. Existe uma questão que é muito interessante, a gente fala, não, o Tocqueville é um clássico. Ninguém pode falar que o Tocqueville não é um clássico. Tudo bem. Mas olha só que absurdo, a Flora Tristan fala em Deus. Que cafona, que coisa inadequada, né? Ela cita Deus, ela cita Cristo, quando vai falar, ela está tentando convencer os operários. Não para a luta, mas para a união, para construir o Palácio dos Operários. Mas ninguém fala do Tocqueville falando sobre a divina providência na obra dele. Ninguém fala que o Tocqueville era um cafona, que fazia isso e que tal. Ninguém pega os erros dos clássicos, porque já que eles são santos, né, eu não posso citar esses erros. Então, quanto à qualidade da obra, a gente tem que ficar muito atento sobre os elementos. Quais elementos são citados para classificar uma obra como de qualidade ou não também. E a quantidade, é óbvio, né? Porque tem teóricos que contribuíram com uma obra apenas e foi suficiente para que eles fossem considerados clássicos. Professora? Bom, eu não vou ficar me atendo aqui às discussões que eu já citei, né? Aqui apenas outras provocações, pode passar adiante, por favor. Qual outra história é possível? Eu vou citar aqui o que já tem, o que já existe sobre esse tema, porque em 3 momentos já houve a discussão sobre esse processo de institucionalização das ciências sociais, né? E aqui eu estou citando a década de 90, que já era um segundo momento. 100 anos antes, essa discussão tinha sido feita e foi publicada uma coletânea, As Clássicas da sociedade, ou da teoria da sociedade, alguma coisa assim. A Fenwick Miller que organizou, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Aqui nós temos 3 obras, que eu escolhi apenas para tomar como referência aqui. 2 são da Lynn McDonald,
que são obras que vão alargar o cânone, é o caso as origens, né, os primórdios das ciências sociais. Então, vai alargar o cânone, vai discutir essas origens e o processo de institucionalização, considerando as mulheres, as teóricas, e, lógico, o segundo livro, que vai falar especificamente sobre as mulheres teóricas da sociedade e da política, né? E aí ela vai fazer uma lista enorme sobre quais mulheres contribuíram para esse processo. Tem também o livro da Lenderman, que é As Mulheres Fundadoras da Sociologia e da Teoria Social, que é um livro que vai pegar exatamente esse intervalo de 30, quando a sociologia foi criada, até 1930, quer dizer, 100 anos aí de produção. Adiante, professora, por favor. Esse livro, do Lições de Sociologia Clássica, foi lançado em Portugal, esse aqui. Ele é um livro muito interessante, porque ele foi lançado agora em 19. É um livro novo e ele traz mais nomes para o cânone. Então, ele discute teóricos que geralmente não são colocados no cânone, e a proposta dele é exatamente essa, e traz também teóricas. Ele traz a Harriet Martineau, mas traz também, salvo engano, a Jane Addams. Então, ele vai dizer o seguinte: não adianta a gente ter apenas uma visão sumária da sociologia. Bom, ele vai trazer aqui Conte, Martineau, Tocqueville, Marx, Jane Hill, Clapton, Gabriel Tarde, Pareto, Zimmel, Durkheim, Escola de Chicago, né? E aí existem vários nomes, várias mulheres, Mead, Sombart, Weber, Bugler, Moss e Michels. Então, ele alarga. Gostando a gente ou não, ele faz algumas escolhas dentro das possíveis. E foi lançado também esse ano esse livro da professora Verônica Toches, da UF e da Bila Sorge, da UFRJ, que é um livro como aquele Clássicos da Ciência Política, que tem trechos traduzidos de diversas obras. Então, tem a Pandita Ramabai, Alexandra Kollontai, a Flora Tristan, Harriet Martineau. Então, são trechos pequenos com alguns comentários. Pode passar, por favor? Citar o esforço que a gente está fazendo com a SBS de fazer um curso de extensão para falar sobre o assunto. Então, o primeiro módulo é agora, vai até outubro, já está com 540 pessoas inscritas, então, sinal que tem demanda para isso, é um curso gratuito, remoto, e a gente teve que vetar inscrições, porque, de fato, aí tem professores pós-doutores, doutores, mestres e graduandos, tem gente de todo jeito. O segundo módulo, para pegar a sociologia de 40 até 60, falando sobre a institucionalização da sociologia, então pegar o Lepley, Tristan, von Stein, Marx, Spencer. Depois pegar a institucionalização da sociologia de 60 até 90, que é um período em que a gente tem ainda pouca produção reconhecida, a gente não fala. Então, o Glumpowitz, alemão, né? Wolff, Zimmel, a Beatriz Potter Webb, a Ana Julia Cooper, Henri Riquet, o Sombart Gilman, Charlotte Perkins Gilman, o Veblen. Aí fechou. E a institucionalização da disciplina sociologia. Olha só, depois de 3 módulos, aparece o Durkheim. E mesmo assim, antes dele, o Tarde, Pareto, o Fernando Toins, o Durkheim e o Hart. Então, é muita história, muito caminho, né, para chegar nesse momento. Pode passar, por favor, professor? Eu sei que eu estou estourando o tempo. Bom, esse processo precisa ser institucionalizado, e institucionalizar significa modificar, ter obras disponíveis, modificar currículo, modificar prática, modificar também ementa de concurso público. Pode passar? Essa dinâmica do esquecimento precisa ser superada. Em diversos momentos eu vejo colegas ridicularizando essa tendência, é assim mesmo. A dinâmica do esquecimento ridiculariza aqueles que pensam diferente dessa perspectiva. Agora, é difícil a gente ter um argumento, né, que explique o porquê essas escolhas são feitas e da forma como são feitas, porque a dinâmica do esquecimento faz com que eu não estude um determinado teórico ou uma determinada teórica, eu não ensine aquele teórico, portanto, esses livros não são produzidos, não são vendidos, e, de novo, essa dinâmica se reproduz. Pode passar, por favor? Pode continuar adiante?
Sobre as mulheres, eu citei algumas, então eu prefiro passar para chegar na Hersch Martineau, fazer só alguns comentários. Bom, a Martineau, ela nasce em 1802, portanto, ela é ali contemporânea do Comte, né? E ela vai ter uma longa produção. Pode passar, professora? Até a década de 70, ela vai estar produzindo. São 2 exemplos de sociedades que cuidam da obra da Hersch Martineau. Eu participo da primeira, que é a Martineau Society, que é do Reino Unido. Pode passar? São algumas das obras, pode seguir adiante. Fernanda, tu tens mais uns 8 a 10 minutos, tá? Seria 5, mas a gente pode comprimir mais um pouquinho, mas para a gente ter uns 20, 25 minutos de debate ainda, dá para te dar mais 10 minutos. Tá joia, pode passar, obrigada. Bom, essas são algumas das obras. A Martineau publicou mais de 50 livros, mais de 1.600 artigos. Eu desafio vocês a me dizerem qual teórico que nós temos no cânone que publicou tanto e com tanta qualidade. Ela publicava simultaneamente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Tinha 2 editoras que publicavam as suas obras. Era requisitadíssima, né? Uma teórica que o Stuart Mill, certa vez, criticou o fato dela ter escrito uma autobiografia. Na década de 50, ela achou que ia morrer, estava com os problemas cardíacos. Ela viveu doente a vida inteira, a Hersch Martineau, né? E aí ele falou assim, é um absurdo, né? Essa autobiografia e tal, fala coisas que não precisavam ser ditas, porque ela vai falar sobre os grandes teóricos da época com qual ela convivia, por exemplo, Darwin, que achou ela feia demais para o irmão, né? Enquanto ela vai falar que o Darwin era pedante. Imagina se a Martineau falasse o quão feio era o Darwin, né? Mas o Darwin achava que ela não era suficientemente boa para se casar com o irmão, porque ela era feia, escrevia bem, mas era feia, era inteligente, mas era feia. Eu acho que até hoje a gente é classificado assim, né, no mundo machista. Aqui eu destaquei só as principais obras. Ela faz um grande sucesso com essa coleção de novelas de economia política. Ela começa a produção dela com economia política, e vocês vão, lógico, pensar, olha, o Marx envereda por esse caminho também, tem uma trajetória parecida, só que ela escreve para o povo. Ela vai escrever novelas falando sobre teoria de economia política. Então, ela vai falar sobre escravidão, ela vai falar sobre mercado, sistema bancário, moeda, né, através de 9 livros no Illustrations of Political Economy, que vai fazer com que o nome dela exploda, e aí ela ganha notoriedade e passa a viver a partir da condição de escritora. Até aí, ela não tinha iniciado a produção sociológica. Em 1937, ela publica o Society na América, porque, como ela fez muito sucesso com essa coleção, um amigo dela fala para ela ir para os Estados Unidos, passar um tempo lá, e ela fica 2 anos nos Estados Unidos pesquisando, e volta com 3 livros na bagagem. O primeiro que ela escreveu, exatamente na viagem de volta, foi o Como Observar Morais e Costumes, que é o que eu traduzi e lancei esse ano. Mas ela publica ele em 1938. Society na América aparece em 2 volumes, publica em 1937. Reza a lenda que o Tocqueville recebe, antes de publicar o 2º volume do Democracia na América, que vai ser em 1940, ele recebe o livro da Martineau e fala que não vai ler, desdenha o livro da Martineau, né, que era muito conhecido na época. Ela não cita o Tocqueville. Depois dessa mesma viagem, em 1938, ela publica o Retrospective of Western Travel. Em 1944, ela vai falar sobre o adoecimento dela após essa viagem, e aí o livro mais importante aí nessa sequência vai ser de 1948, quando ela fala da viagem dela para o Egito, para a Palestina, e faz uma sociologia da religião. Pode passar, professora, por favor? Então, a Martineau, ela fez pesquisa de campo. Eu publiquei agora numa revista aí do Rio Grande do Sul, na Estudos Ibero-Americanos, vai sair agora esse mês, um artigo falando Hersch Martineau, analista social que inaugurou a sociologia. Em 30, Comte já tinha nomeado e ela nem sabia quem era Comte. Ela vai conhecer Comte na década de 50, e ela só é conhecida por ter traduzido a obra do Comte, o curso de Filosofia Positiva, que inclusive ela traduziu, condensou, e o Comte falou assim, olha, vai ficar essa aí como a obra de referência, e aí é traduzida para o francês.
A versão da Martineau é traduzida para o francês. Só que A Filosofia Positiva de Auguste Comte até perde o seu nome, vira Curso de Filosofia Positiva, e a autoria não aparece, que é da Martineau, vira apenas Auguste Comte. Pode passar, professor? As viagens que eu já citei, pode passar? Pode passar também, já falei a respeito. Bom, essa é a Harriet Martineau, pode passar, por favor? E era bonita. Ela é. Bom, essas são algumas referências, citei aqui esse artigo, tem um artigo também da professora Verônica e da Luna Campos, pode passar. O que está em português, né? Eu separei pelo que está em português. O livro, que eu já citei, o livro também Como Observar Morais e Costumes, pode passar. Pode passar. São apenas referências. Tem muito material no meu blog sobre a Harriet Martineau para baixar, né? Download. Pode passar, por favor. Esse é o livro que foi traduzido, né? Agora, que vai fazer parte de uma série. Eu estou terminando agora de traduzir o volume 1 do Society in America. Pode passar. Eu termino em 2 minutos, professor. Tudo bem. Esse livro é estruturado em 3 partes. Não vou nem ousar falar a respeito dessas partes aqui, talvez na discussão, pode seguir. Para vocês terem uma ideia de um livro que é tratado como um livro de metodologia, eu trouxe o sumário, para vocês verem que não é apenas um livro de metodologia, né? Ela vai falar sobre progresso, liberdade, estado doméstico, vai fazer uma teoria sobre classes, noções morais, aí vai falar sobre família, instituições tradicionais, religião, e vai falar sobre os requisitos da observação. Num texto muito parecido com a visão que nós temos hoje sobre pesquisa de campo, que nada tem a ver com positivismo. Então, quem não conhece Harriet Martineau fala que ela era positivista. Não tem nada a ver, porque ela faz toda a produção dela antes de conhecer o Comte. Só em 51 que ela conhece o Comte e resolve traduzir e condensar. Pode passar, por favor? Pode passar. Bom, de novo, isso aí são algumas questões que ela vai trabalhar, um texto muito interessante. Pode passar? Eu realmente exagerei na quantidade de slides. Pode seguir, professora, para o final? Só queria mostrar o Society in America, pode seguir? Vai aparecer a capa dele. Metodológica é super interessante, depois a gente pode retomar o debate. Pode passar. Quando chegar na capa do Society in America, eu queria mostrar. Pode passar. Aí, pode passar mais um pouco. Bom, esse é o Society in America. Eu trouxe também o sumário para vocês verem o anterior, por favor. O que ela estava discutindo no Society in America. Parte 1 é política, todos os elementos que a gente considera normalmente em política. Pode passar para a gente ver a parte 2. Ela vai falar sobre economia. A próxima. Civilização. A próxima, que é a última. São 4 partes, o Society in America, 2 volumes. Religião. Bom, e aí pode ir para o final, professora, só para deixar meus contatos, e eu fico à disposição de vocês para a gente poder discutir. Tinha trazido aqui as fotos para poder chamar atenção para um debate. Essa é a Harriet Martineau, já mais velha, né? Tá aí o endereço do meu blog, do Instagram, se vocês quiserem entrar em contato para a gente. Eu geralmente posto lá várias coisas sobre as clássicas, teoria sociológica e eventos sobre. Obrigada, gente. Obrigada pela escuta. E desculpa eu ter ultrapassado o tempo. Eu realmente fico empolgada com essa temática, mas eu quero ouvir vocês. Estou à disposição. Não há problema, Fernanda. Foi incrível. Realmente nos brindaste com uma apresentação belíssima, completa, didática, provocativa, tudo isso junto. E que foi realmente ótimo de assistir. E agora ainda temos um tempo para conversa, né? Que é a melhor parte. Então, quem quiser abrir a sua câmera para a gente
poder imaginar que a gente está numa mesa redonda, assim, né? Se olhando e podendo perguntar para a Fernanda, ou comentar, ou não precisa ser uma pergunta, pode ser um comentário, uma reflexão acerca dessa brilhante apresentação e do trabalho dela. Primeiro é a Mônica, já vamos então passando a palavra. Oi, Fernanda, estou super estimulada, enfim, você mexeu nas minhas entranhas. Acho que como, enfim, como uma cria de toda uma carreira acadêmica em ciências sociais, desde lá o curso na USP, pelo mestrado e doutorado. Enfim, teria um monte de coisas para comentar junto contigo. Eu adorei, enfim, do jeito que você apresentou, de uma maneira muito didática, que eu sempre valorizo esse lado. Acho que todos os alunos de graduação também puderam acompanhar. E vou te provocar, pode ser? Então, desacralizar tá ótimo, certo? Tirar do panteão os 3 porquinhos, não o que a gente chamava os 3 clássicos, melhor ainda. Agora, a questão é, será que a gente, por meio daquilo, principalmente daquela proposta da SBS agora, certo? Com a nova historiografia da sociologia, será que nós estamos buscando um novo cânone, uma nova sacralização? A Colleen falava naquela palestra dela em 2019, certo? Da morte de cursos de sociologia. Eu lembro que ela falava de Japão, né? Onde já teriam morrido os cursos de sociologia. E a gente tem que se perguntar também por que a sociologia está minguando. E aí eu queria te colocar o seguinte. Então, a minha hipótese seria, então, eu queria que você me contra-argumentasse que parece que está se criando um novo cânone, um novo rebuscado jargão da área que foi bastante apropriada por outras áreas. Na verdade, a sociologia, para mim, ela não está morrendo nos cursos, talvez, mas ela se disseminou, difundiu, derramou por todos os cursos. Está no direito, está na arquitetura, está no design, está na biologia, principalmente na pós-graduação. Quando a gente olha os programas, você perguntou como é que eram nossos programas, quando eu olho para os programas de pós-graduação na própria Unicinos de outros cursos, estão lá vários clássicos e vários modernos de sociologia, ciência política ou antropologia. Então, a primeira provocação é sobre esse novo cânone, né? Mas vamos supor que não seja, que seja de fato trazer novas vozes, certo? Como é que eu vou trazer isso para a pós-graduação, na qual nós oferecemos para os alunos 6 cursos? Como eu faço com esse inchaço, certo? Esse inchaço, essas novas personagens entrando em cena com as clássicas, como é que eu trabalho isso com os alunos na pós-graduação e nosso curso 75% vem de outras áreas? Como é que eu faço essa seleção agora? Você nos perguntava como foi feita a classificação, a criação das emendas. Eu te pergunto, como você está pensando a criação dessas emendas a partir dessas novas personagens? Segunda pergunta. A terceira, já que você colocou isso, ao meu ver, a minha aposta seria naquilo que você chamou de conceitos, não de obras e biografias, e conceitos vivos, conceitos vigorosos, conceitos que tanto possibilitam estudar de maneira sociológica, mas também que consigam arrancar uma emoção do coração do aluno. E são problemáticas que estão aqui agora. Por que a gente não organiza os cursos, as disciplinas em torno das problemáticas? E eu te respondo que a gente não organiza ainda. Nas teorias é um clássico, porque é assim que o nosso coordenador da área de sociologia vai olhar. Tem Weber, tem Marx, tem Durkheim, nas teorias clássicas de ciências sociais, é isso que ele vai olhar. E tem os seus clássicos na ciência política e na antropologia. Então é isso que eu queria te provocar. Então, louca para ouvir.
Bom, respondo agora, ou outro, respondo agora. Então, eu espero, assim, que em nenhum momento alguém pense em nova canonização, né? Porque a ideia é mostrar exatamente, primeiro que é um projeto cooperativo, colaborativo. O que a gente está fazendo? Não existe um nome para o curso, uma relação de nomes, isso foi sendo construído. Então, ligamos para o Leopoldo Aisborn. Leopoldo, quem que está faltando no cânone? Ligamos para o Adalberto Cardoso. Adalberto, quem está faltando no cânone? O que você vê? Quais são os buracos? E assim a gente foi fazendo, isso foi virando uma bola de neve, né? E reunindo nomes. Eu tenho certeza que faltam nomes ali ainda, que a gente não consegue, que a gente não trabalha, que a gente não sabe. Então, como é que a gente tem feito, professora Mônica? Pedindo para os contatos para colaborarem, indicando nomes e pessoas, porque é difícil saber quais são os nomes, nós não temos pesquisa sobre, e é difícil saber quem é que pesquisa sobre isso, ainda mais naquele período em que o Lattes teve um apagão, foi exatamente nesse período em que a gente estava montando, né, o programa, e aí a gente teve que se socorrer dos contatos institucionais, então a SBS, o Jacob Lima, enfim. Vários professores se predispuseram a pensar, olha, fulano da USP faz isso, fulano da UFRJ, fulano lá na Federal do Ceará. Então, ele não tem como ser algo canônico, porque ele é colaborativo horizontalizado. Ninguém ali está sentando para dizer, isso tem que estar na história da sociologia. Não, o curso está sendo pensado para discutir quais foram as contribuições e se isso é sociológico ou não. Então, nós tivemos agora 2 encontros sobre o Conte e vamos ter um terceiro. Depois nós vamos ter 2 encontros sobre a Hersch Martineau, 2 encontros sobre Tocqueville, o Marcelo Jasmin, vários outros estão participando. Nós estamos percebendo que os professores estão interessados nessa discussão, de um modo geral. Tem gente que não quer nem ouvir falar no assunto, que acha um absurdo, heresia, né? Mas os professores estão interessados. Então, quando o Marcelo Jasmin, por exemplo, aceita falar sobre Tocqueville e sobre os motivos, porque ele considera que o Tocqueville é um clássico, ele está dando a cara a tapa também. Ele está vindo numa outra postura. Ele não está apresentando um trabalho dele sobre o Tocqueville, que é um trabalho pronto. Ele está trazendo para discutir. Olha, vamos pensar aqui quais são os pressupostos sociológicos presentes. Será que o Aron está certo? Será que ele está errado? E num grupão que tem mais de 500 pessoas. A tal ponto que nós vamos ter que abrir uma turma 2, pensando, inclusive, novos nomes para colaborar, né? Quando esse processo encerrar em 2022. Então, eu acho que esse risco não existe, e também é um número muito grande de teóricos. Se a gente for canonizar todo mundo, pronto, foi ótimo, já implodiu a ideia de cânone. Por si só, já respondeu a esse questionamento nosso, né? O incômodo com o cânone. Outra questão que a senhora coloca, a morte da sociologia, como algo que aparece, e esse momento de pulverização da sociologia em vários elementos, eu concordo plenamente com a segunda parte. O direito é completamente dependente da sociologia. Eu me formei primeiro em sociologia, e quando eu estava no doutorado é que eu fui fazer direito, né? Eu olho o direito do ponto de vista sociológico. Se eu tivesse feito direito antes, talvez eu me apropriasse de forma completamente diferente da sociologia. Essa ordem interfere sim. Eu vejo vários colegas falando sobre sociologia, vários colegas. E eu me questiono se aquilo que eles estão falando é sociologia. Se, por exemplo, o que a gente dá em sociologia do direito é sociologia, né? Porque não tem a ver com teoria sociológica, tal como nós aprendemos em ciências sociais. Então, existe uma questão que a sociologia é reconhecida como conteúdo e muito valorizada como conteúdo, ela aparece em todos os cursos, todo mundo quer fazer mestrado, doutorado em sociologia. Isso não é diferente no direito, não é diferente em outras áreas, administração pública, por exemplo, que são considerados cursos pragmáticos, economia, né? Mas o curso de Ciências Sociais em graduação ainda não é valorizado o suficiente. Mas eu acredito que no horizonte, pelo menos o que eu observo, né? A gente tem uma perspectiva de valorização dos cursos de ciências sociais na medida em que a gente mostra mais para a sociedade também
como as ciências sociais colaboram diuturnamente. Eu sempre cito para os meus alunos, né? Se a gente liga um jornal qualquer, tem sempre um sociólogo lá falando. Sempre um sociólogo. Como é que você não reconhece a profissão sociólogo? Como é que você nunca ouviu falar do curso de graduação em ciências sociais? Então, é um dilema que persiste de fato. Meu medo é que as outras áreas, os outros cursos, se apropriem da sociologia e comecem a dizer que o que eles fazem é sociologia. E que as ciências sociais abram mão dessa produção do conteúdo propriamente sociológico, né? Que Habermas é esse que é dado no direito? Por exemplo, eu não reconheço, eu falo, isso aí para mim não é Habermas. O que eu estudei de Habermas não é isso, né? Essa apropriação que é feita especificamente nos meios onde eu circulo no direito, não estou dizendo aqui de um modo geral. Com relação às emendas, né, ela é sempre problemática mesmo. As emendas, elas precisam atender a uma proposta, e uma proposta que é pragmática, que é um ensino daquele conteúdo num determinado tempo. E aí, a minha amiga Adílio da Mata, lá da Federal de Ouro Preto, ela sempre fala que a problematização é uma das saídas para você trabalhar problematizações. A gente discutiu isso muito com o Gilmar Santana ontem, no Ensino de Sociologia ontem e hoje. Você escolher problematizações e trabalhar com conceitos, né, a partir dessas problematizações. Aí você quebra a ideia de que você precisa ter uma referência de nome, né, e que esse nome é que está sendo dado. Mas aí, professora, eu coloco a seguinte questão. Todos os concursos trabalham com editais por nomes e biografias. Se você pega um concurso para delegado, vai estar lá Foucault, Durkheim, né? Para psicólogo, vai estar lá a mesma referência. Então, a gente precisa também mudar essa lógica, senão a gente não consegue atender essa discussão, né? A universidade não tem que atender ao mercado, mas ela também não tem como ignorar o fato de que esses editais estão focando nesse recorte. Eu acho que é isso. Muito bem. Temos aqui uma pergunta, vários elogios no chat, o pessoal gostou muito da aula, que bom te ouvir, Fernanda, excelente exposição, parabéns. Mas tem uma pergunta aqui da Julie, que eu vou ler então. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o erro histórico-científico e sociológico, que é confundir os destinos dos homens com os destinos da ciência e dos campos disciplinares. E que se corremos o risco de fazer o mesmo quando paramos nas biografias das teóricas, quais as condições para investimento na qualificação da contribuição das clássicas? Acho que a gente corre o risco, sim. A gente foi acostumado a lecionar sociologia desse jeito, a pensar a sociologia desse jeito. Quando eu vou falar com o meu aluno, eu começo pensando, e aí a Júlia, eu acho que é a Júlia da Mata, que está aí no chat, né? Que é uma especialista em Marianne Weber. Então, eu quando começo a falar sobre Marianne Weber, eu vou pensar na biografia dela para ensinar sobre a Marianne Weber. Mas isso é um formato que a gente aprende também. No meu caso específico, eu fico muito preocupada sobre como a vida de cada teórico interferiu na produção teórica dele. É um recorte que eu costumo fazer. O risco existe. Óbvio que existe. Como existe, como a professora Mônica falou, um risco de que a gente canonize novos nomes, que a gente apenas substitua os que aí estão, ao invés de discutir o processo de sacralização desses nomes, né? Excelente. Excelente aula, Fernando. Um belo presente para os docentes e alunos e muito insumo para os nossos debates em aula. Exatamente. Está aberto, nós temos ainda mais alguns minutos, né? Alguns já estão se retirando porque estão indo para as aulas e outros compromissos, mas vamos ter mais alguns minutinhos. A Júlia coloca outra questão. Até que ponto estamos respondendo à demanda de outros campos de saber em relação à sociologia? Até que ponto ensinamos o que esperam que ensinemos? E eu me coloco junto nesse questionamento,
Porque ministrando, por exemplo, em outros campos disciplinares, eu e a Miriam, na medicina, antropologia da saúde, e eu, ciências sociais aplicadas à saúde, o que nós vamos ensinar? Como é que nós vamos adequar um programa hiper enxuto, com uma carga horária diminuta, e possamos fazer frente e responder aos desafios da aplicação das ciências sociais, enfim, sem abrir mão de conceitos básicos, fundamentais. Então, acho que um pouco as duas perguntas podem ser pensadas juntas. Bom, o professor não tem muita autonomia para fazer programa, para início de conversa. Eu não sei como é que é na Unicinos, né? A gente faz propostas. Então, nas federais, é o caso da Julie e meu, a gente entra com um programa e submete ele ao departamento. Então, tem 30 pessoas lá que não são da área também, e que ali já vai ter a primeira barreira, né? O programa, por mais que, no meu departamento, só eu tenho graduação, mestrado, doutorado em sociologia, mas eu sou um voto em 30. Ali, eu já vou ter o primeiro corte sobre o que vai ser o programa de sociologia para os alunos. Então, não é nem apenas o outro curso. A primeira barreira está dentro do próprio departamento. Quando a gente pensa no outro curso, ele vai te entregar também um programa com relação ao que ele espera do que seja aquele conteúdo dentro do PPC dele, né? E esse PPC não é feito por aquele profissional. Esse programa, esse plano de ensino, que está institucionalizado, você vai poder dialogar com ele. Então, você vai, dentro daquele eixo, poder apresentar a bibliografia, você vai poder, enfim, fazer críticas. Eu já peguei vários programas e planos de ensino que eu não concordava, e eu dava, obviamente, tinha que dar o plano de ensino, mas colocava quais eram os teóricos que estavam dizendo para além daquela discussão e como é que a gente poderia ver aquela temática sob outros olhos, inclusive dizendo, olha, isso aqui está completamente ultrapassado. Esse recorte aqui eu tenho que passar para vocês, mas isso aqui está completamente esgotado já, né? Não é uma temática... em sociologia a gente não fala mais em fato social, mas aqui no direito ainda se fala fato social, né? Nós estamos discutindo os fenômenos sociais. Então, essa visão positivista, ela é arcaica para a sociologia, mas está no programa e eu vou ter que explicar a partir daí. Agora, que existe uma demanda externa que vai condicionar a nossa preparação e condução, com certeza, ela vai existir. Qual a nossa capacidade de agência frente à estrutura? É a mesma questão que se coloca sempre. Nós temos como dialogar com essa estrutura que está ali estabelecida, convencer os colegas sobre possibilidades, mostrar, né, não pode instaurar uma nova ditadura sobre aquele assunto, tem que ser dialógico, e tentar também, em sala de aula, deixar para os alunos elementos que sejam elementos de pesquisa, afinal, o curso, a disciplina, ele é muito curto, ele não dá conta do que seja a contribuição da sociologia, né, e das demais ciências sociais. Mais perguntas, colegas? Eu gostaria de, rapidamente, falar um pouco de pesquisa, então, né? Para além do ensino e dos conceitos. Eu acho que há um campo muito vasto para incorporação das clássicas e de outras leituras, justamente na constituição do marco teórico das pesquisas dos nossos estudantes, em todos os níveis, graduação, mestrado e doutorado. Concordas, Fernanda? Como vês isso? Achas que está sendo incorporado, enfim, nos teus próprios orientandos? Eu não trabalho com teoria sociológica diretamente. Como eu disse, eu dou aula em departamento de direito, então eu tenho uma grande dificuldade de trazer a teoria sociológica, principalmente a clássica, para as discussões que eu estou fazendo, né, com os meus orientandos. E no direito, o aluno vai correr para direito processual, direito tributário, direito ambiental, né, vai ter pouca produção. No caso de vocês, vocês estão trabalhando economia solidária. Eu acho que é mais do que convidativo chamar a Beatriz Potter Webb para discussão, né? Pegar os estudos dela sobre cooperativismo. O primeiro livro sobre cooperativas ela escreveu, foi ela que escreveu sobre o movimento cooperativo. Então, por que não lê-la? Né? Por que a gente não lê? Nós estamos discutindo metodologia de pesquisa. Hoje eu tive uma defesa de TCC aqui de uma orientanda que usou a Helsch Martineau, né?
Então, por que a gente não vai utilizar a tipologia empático-relativista da Hertz-Martineau? Por que a gente não vai discutir a própria condição do pesquisador, que é o que ela vai fazendo como observar morais e costumes, né? A própria ideia de objetividade, que a gente só chama para conversa o Weber, está lá na Hertz-Martineau, né, 70 anos antes. Então, por que a gente não faz esse diálogo? É muito bem-vindo que os nossos orientandos sejam convidados a ler esses teóricos, né? Não só esses, mas outros, Fanon, vários outros teóricos que estão disponíveis e que às vezes a gente não se propõe a utilizar, né? A gente vai sempre naqueles já renomados, consensuais. Precisamente. Bom. A ideia de objetividade da Martineau é fundamental. Júlia, não queres abrir tua câmera? Prefere participar no chat? Tudo bem, não tem problema. Mas te convido, se puderes agora abrir a câmera, a gente se enxergar. Obrigada. Boa noite, gente. É porque eu fico tietando a Fernanda, assim, toda vez que eu ouço ela falar de Martineau, eu fico muito impressionada. Mas hoje eu não consegui falar da Martineau, eu fiquei plantando o cânone e não cheguei na Martineau. Mas é interessante isso também, né? É como que essa comunicação, esse processo de incorporação, de dar voz a esses novos, velhos autores, esses outros clássicos, ele sempre passa por um processo também que a gente pode analisar sociologicamente, né? A gente acaba também ficando sem tempo para discutir o cerne, né? O conteúdo mesmo daquela clássica, daquele autor desconhecido, porque a gente sempre começa pela biografia, pela localização, né? A gente liga o GPS primeiro, e aí o tempo se vai, né? E vai também para poder justificar a presença na história da disciplina, e por isso a minha pergunta, assim, que eu acho que é uma coisa que tem a ver, Fernanda, com a valorização do trabalho do tradutor. Eu acho, né? A tradução como uma forma de encurtar caminhos, assim, porque à medida que você faz essa tradução, você coloca à nossa disposição um material que vai entrar para pesquisa, né? A Martineau agora existe para pesquisa, ela pode ser apropriada, o método dela pode ser discutido ao lado do método de observação que é defendido na antropologia, ao lado do conceito de objetividade, como ele é defendido pelo Max Weber, mas atualmente pela Daston, que é maravilhosa a maravilhosa discussão dela também sobre o conceito de objetividade. Então, eu acho que uma das condições institucionais é exatamente a valorização da tradução e a valorização da comunicação qualificada, da divulgação qualificada da sociologia. Eu acho que a gente tinha que se apropriar, como você fez bem aqui, e que é o que a gente está tentando fazer lá no 200 anos de sociologia, né? Não deixar essa divulgação, não só o ensino, mas também a divulgação da sociologia nas mãos de pessoas que não são os especialistas. Como você diz, como no caso de um avião, né? Você não vai entrar num avião se você não está seguro que a pessoa que está pilotando o avião é o conhecedor. Esse é um dano colateral da sociedade cientificizada. Mas a gente não tem como escapar disso, né? Então, esse trabalho de tradução, eu acho que ele entra aí como uma condição institucional, além de ser uma colaboração da sua parte, ampliando sua esfera de ação como intelectual responsável que você é, no sentido do que a professora colocou, né? Então, é mais para isso. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço. Não, excelente observação.
antes de dar para a Fernanda a palavra para ela fazer o fechamento dela, enfim, eu também gostaria de ressaltar esse trabalho da Fernanda, de traduzir essas obras para as quais não havia versão em português, disponibilizar, peço inclusive que ela faça um momento propaganda final do livro, como se... Eu já comprei o livro, Morais e Costumes, e não consegui ainda ler, a pilha é grande, mas ele está ali, porque eu quero compreender mais e acho que o meu campo de pesquisa empírica se presta muito para buscar fontes clássicas, né, acerca de alguns conceitos assim que cercam o tema. Então, Fernanda, te passando para fazer o comentário final e o momento propaganda dos teus livros também, como é que a gente pode adquirir. Então, eu acho o seguinte, que quem puder, né, lógico, ler a Martineau, esses livros dela estão todos em domínio público, os originais, né, é fácil ler, quem tem fluência em inglês. Quem tem facilidade com o português apenas e que quer ler em português, porque é uma leitura mais fluida, né, vai ser mais produtivo, tem disponível hoje Como Observar Morais e Costumes. Esse livro está disponível lá no meu blog, a venda direta é a venda mais barata, né? Tem na Amazon também, no Mercado Livre, mas aí o preço é maior, por óbvio. É um livro que trata sobre a condição e a relação do sujeito, que é um viajante observador, né, nesse período, e como é que o observador lida com esses objetos observados. Então, um livro muito rico para quem está estudando antropologia, vai se sentir familiarizado, vai falar, eu já vi isso em algum lugar. Para quem está estudando metodologia de pesquisa, vai se sentir familiarizado, porque a Martineau parece uma autora do século XX, muito próxima da gente. Ela não tem todos aqueles estereótipos, estigmatismos estigmas do período, né, do século XIX. Ela está em outra direção, ela está discutindo a objetividade, ela está discutindo a impossibilidade de nos livrarmos dos nossos valores, ela está discutindo a análise das instituições. Martineau é muito institucionalista, né, mas não descuida do comportamento social, vai falar sobre o que ela chama de discurso, que são as entrevistas, e como é que essas entrevistas podem ser analisadas. Então, um material muito rico, eu considero que, por isso que eu escolhi ele para traduzir primeiro, né? Mas, a partir desse livro, tem a coleção, que vai sair aí pelo menos um exemplar por ano, dos livros da Martineau. A aposta, Marília, por fazer a editoração individual, eu queria falar sobre isso, tem a ver mais com o lado advogada do que com o lado sociológico. E aí, aproveitando a fala da Júlia, né? Não vale a pena, bom, pelo menos eu tinha uma proposta de uma federal para publicar, não vou falar qual, por questão de ética mesmo, mas existiam outras propostas também de editoras boas, mas para o autor não vale a pena, simplesmente não vale a pena. Primeiro, porque depois da experiência de 2 livros em editoras, né, em que você cede os seus direitos autorais por 5 anos e não explora a obra, isso, para mim, também uma forma de violência. Nós precisamos entender que as ciências sociais é profissional e que nós temos, se temos condições, se tem uma formação em editoração, que faça o investimento nessa área, junto com editoras boas ou separado dessas editoras, para valorizar os direitos autorais, né? Por isso a ideia, já depois de ter participado de processos de editoração em outras obras, de produzir uma coleção como editora pessoa física, para garantir esses direitos autorais. Porque isso ainda é uma discussão bastante complicada no Brasil. Hoje, qualquer livro sai 300 unidades apenas, por tiragem em cada editora. Isso é muito ruim, encarece o livro, faz com que o livro não seja acessível. A proposta é que ele seja acessível, que ele chegue nas mãos dos interessados. É óbvio que a gente tem também os atravessadores, né? A gente fala sobre isso em todos os nossos objetos de pesquisa. Por que a gente não analisa isso no nosso fazer sociológico? Então, qualquer professor aí que tenha publicado nos últimos anos um livro numa grande editora, não tem livro dele para doar, porque ele recebe no máximo 30 livros, não tem ele para expor, não tem ele para vender, então é um trabalho que não se paga, e é um trabalho que é pouco valorizado.
a gente tem que parar de atender esse interesse também que é de mercado. Afinal de contas, o autor, que é um dos interessados ali, não tem o seu trabalho nem pago, nem valorizado. Se a gente fala sobre a universidade e o trabalho de docência como um trabalho precário, imagina quanto a isso. Então, por isso, o blog surgiu com o intuito de vender diretamente as obras para garantir o direito autoral, mas está na rede comercial do mesmo jeito, e a editoração pessoa física também para garantir os direitos autorais. Eu acho que foi uma aposta fundamental. Aprendi que nós, sociólogos, também precisamos valorizar mais o nosso trabalho. A resposta é muito boa. Ontem eu brinquei com a Júlia, recebi um e-mail do professor Michael Hill, que é de Nebraska, Lincoln, nos Estados Unidos, querendo comprar meu livro, né? Mandou um e-mail. Ele é um especialista em Harriet Martineau, e eu fiquei assustada quando recebi o e-mail, né? Nossa, que bom, que valorização, né? Já tem notícia da obra, é a primeira tradução em português no mundo inteiro, então bom, pelo menos que a gente tem notícia, né? A gente não sabe de tudo também, mas pelo menos na sociedade Martineau, por exemplo, eu sou a única latino-americana e eles têm esse controle maior, né? Nos Estados Unidos também tem outras sociedades. Então, é importante, fundamental, valorizar a tradução para estimular a tradução, porque o Brasil peca muito em termos de tradução, não porque não tem bons tradutores. Nós traduzimos as obras 100 anos depois delas terem chegado no México, 50 anos depois de ter chegado na Argentina, né? É um atraso considerável. Essa obra mesmo, 200 anos depois, praticamente, é que ela está sendo traduzida. É isso. Estou à disposição, o blog está disponível, o Instagram, gostei muito de conversar com vocês. Me desculpem se eu não controlei adequadamente o tempo, né? Mas em outra oportunidade poderemos. Já deixo até o convite, no dia 4 de outubro eu vou falar sobre a Harriet Martineau lá no curso 200 anos de Sociologia. E aí fica o convite para vocês poderem participar, e nós vamos ter uma aula de Harriet Martineau, de teoria. Vai ser transmitido no YouTube da SBS? Não, é na rede federada, e o link fica disponível, eu geralmente divulgo no Instagram, né? E fica disponível o link para entrar. Não dá mais para se inscrever no módulo 1, mas nós vamos reabrir as inscrições para o módulo 2, 3, 4 e 5 depois do curso. Tá bom, gente? Maravilha, obrigada. Fernanda. Nós vamos fazer agora um registro, uma salva de palmas para a Fernanda, que foi maravilhoso, ficamos muito agradecidos. Muito obrigado, professora Fernanda, excelente exposição, muito esclarecedora. Obrigada. Realmente eu aprendi bastante. Obrigada. Todos nós. Agora vamos abrir, quem puder, botar a sua carinha aqui para sair no registro, como faríamos se estivéssemos na Unicinos, né? Sairíamos depois para uma happy hour, mas como isso não é possível, pelo menos o registro do nosso encontro aqui. Lá vai, print. Pronto, vamos ver como ficou, depois eu recorto. E fica a lembrança da nossa aula. Eu vou baixar o vídeo e depois disponibilizá-lo nas nossas redes, né, Karina? Karina é a nossa doutoranda, que faz também esse trabalho das redes e vai certamente me ajudar nesse processo, para disponibilizar essa belíssima aula para mais pessoas que não puderam estar presentes. Fernanda, muito obrigada. Seguimos... Marília, deixa eu só falar uma coisa, só uma coisa que eu esqueci. Nós esperamos as colaborações de vocês para citar nomes que a gente esqueceu e para dar aulas para a gente lá no curso. Não estamos conseguindo especialistas, por favor, colaborem com a gente com esses nomes aí, digam, olha, eu sei falar sobre o Spencer, estou doido para voltar a ter alguém para discutir e tal, e apareçam, por favor, indicando esses nomes, tá bom? Convite meu e da Júlia aí. Legal. Certamente, então, vamos aí ativar nossas redes, porque é um evento importante que pode juntar, né, um povo que está disperso e pode se comunicar melhor através desse curso. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada, Júlia, obrigada para todos e todas que vieram nos prestigiar. Luiz Inácio Geiger está aí, também eu sei que é um grande admirador do trabalho da Fernanda, não abriu a câmera, mas eu sei bem o quanto ele te segue, gosta do teu trabalho. Geiger. Igualmente. Igualmente, Fernanda. Brilhante aula. Obrigada, obrigada.
Valeu, queridos e queridas. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Saúde para todos. Obrigado, Fernanda. Muito legal, hein? Parabéns.